Boa tarde! Hoje é dia 23 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Rei, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje, que são eles? A Júlia, a Ana Laura, a Vitória, o Cauã, o Eric, a Evelyn, o Igor, o Matheus, a Ana Júlia, o Pedro, a Adriele, o Enzo, o Jonathan, o Gabriel e o Micael. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. Porém, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Ren, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula e colocar as suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. O material é enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Boa tarde de novo. Então lá na página 43 fala um pouco sobre a situação de aprendizagem 3. Lá fala que iniciaremos uma conversa sobre funções em diferentes perspectivas. Conhecer a lei de formação e os gráficos associados a cada função. Então existe função do primeiro grau, função do segundo grau, né? E tem outras funções. Habilidades. EF09MA06. Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Objetos de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Página 52, atividade 2. Matheus, o senhor só vai detonar o comunicado? Como que sua mãe vai saber do dia da reunião? 2.1. Os gráficos a seguir, de 1 a 4, são gráficos de funções, pois relacionam duas grandezas. Quem são as duas grandezas? X e Y. X e Y é um gráfico representado no plano cartesiano. Cartesiano, X é a nossa abscissa, que é a horizontal. E o Y é a nossa ordenada, que é a vertical. Certo? Ou f de x, onde y depende de... Vocês não estão lendo junto aí, não? Depende de x. Então, mais perdido que segue um tiroteio. F de x é função de x, onde y depende de x. E, para cada valor da grandeza x, encontramos um único. Um único quer dizer o quê? Um só. Um só na grandeza de y. Organize-se em dupla, só que não, já está tudo meio que amontoado aí mesmo. Analisem e descubra quais funções estão relacionadas a cada gráfico. Comente as características de cada uma. Primeiro gráfico aqui. Ele é um gráfico de função de x. Alguém sabe me dizer se ele é um gráfico de primeiro grau, de segundo grau, o que ele é? De primeiro grau. Todo gráfico de primeiro grau é uma reta, certo? E esse gráfico é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Quando vai da esquerda, você sempre lê o gráfico da esquerda para a direita. E ele está subindo, então ele é crescente. Você sabe me dizer como que eu acho qual é a função, qual é a equação algébrica desse gráfico? Você vai fazer assim, ó. Função de x é igual. Presta atenção, isso aqui é o básico.
alguém que multiplica o x mais outro alguém. Então vamos lá, Matheus. Já que você com o Enzo estão dando risada, você acha o A, o Enzo acha o B. Vamos lá, não olhe para o caderno, porque eu não quero que vocês copiaram lá no não sei aonde. Função de x é igual. Quem vai achar o A mesmo? Ô, Matheus. Agora é minha vez de dar risada. Quem que vai achar o A? Matheus. Matheus, quem é o A de x aqui? Não faz a mínima ideia como que acha, né? -3. Menos 3? Acho que é. Você é o B. Fala pra mim quem é o B. 3 positivo. 3 positivo. Por que é o 3 positivo? Sei lá, porque tá subindo mais. Tá chutando, né? É o 4. Ó, prestem atenção. Para de graça a hora que eu estiver explicando, tá? Esse aqui a gente chama de coeficiente angular. O que quer dizer coeficiente angular? A cada um que eu ando no x, quanto que ele sobe ou desce no y. Então você pode achar assim, ó. Pega um ponto qualquer. Vou pegar esse ponto aqui, certo? Ele estava no menos 2. Para eu andar no x, ele vai até o menos 1. Não andou 1 aqui? Ele estava no 1 de altura, não estava? E a hora que ele for para o menos 1, ele atingiu qual altura? O 2. Então, andou 1. Andou 1. Quantos que ele subiu? Hein, Matheus? É você que tem que achar ainda, Matheus. Andou 1, Matheus. Matheus virou Enzo agora, caipoca. E quantos que ele subiu? Subiu mais um. 1. Então, o coeficiente angular dele é 1. Ó, para vocês verem, a cada um que ele anda, ele sobe 1, certo? Então é 1x mais, Enzo, qual é o valor do B agora? Faz ideia? Já hoje se chutou que é uma beleza, é 3. Mas por que é 3? Porque a nossa função aqui, ó, função de x é igual o coeficiente angular vezes o x mais o coeficiente linear. Então, descobrimos que é 1 que ele anda para cima cada vez que anda no x. E para você descobrir o valor do b, é muito fácil. É só se fazer o seguinte. Para quando o seu x for 0, você vai trocar o x por 0. 1 vezes 0 mais B é igual a quem? Quando o seu x é 0, qual é o valor do B? 3. Então, você vai fazer isso aqui. Vai trocar o x por 0 e o y vale 3. Agora você vai equacionar. 1 vezes 0? 0. 0 mais B é igual a 3. 0 mais B dá o quê? B. B é igual a quem? 3. Então, descobrimos o valor do B. Então, a função desse gráfico aqui é assim. Função de x é igual 1x, o B é positivo, ou 3 é positivo ou negativo? Positivo. Mais 3. Essa é a equação. Ah, professor, mas 1 vezes x não é x? Eu posso falar que é x mais 3 só? Sim ou não? Sim. Vamos ver se funciona? Quando o x for 1, 1 mais 3. 4. Deu certo? Quando o x for menos 1, menos 1 mais 3. Que? Menos 1 mais 3 dá 2. Quando o meu x for menos 2, menos 2 mais 3. 1, deu certo. Quando o meu x for menos 3, menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3. 0. Então achamos a equação aí. Olha lá. Nossa, professor, é bastante coisa, eu só vou ler, então depois mando o vídeo, quem precisar fazer os registros, quem não fez a lição de casa, faz o registro. O gráfico 1 está associado a uma função de primeiro grau, ou seja, f de x é igual a a vezes x mais o b. Lembrando, o a do x é quanto que anda, cada um que eu ando, quanto que ele... Cada um que eu ando, quanto que ele sobe. Se ela for crescente, se ela for decrescente, desce, daí vai ser negativo. Entenderam? E o coeficiente linear é mais fácil se olhar assim, ó. Aonde ele cortou o y?
Aí é a resposta. Certo? Então lá. Os pontos A. Ó, e dá pra você fazer um monte de equação pra descobrir. Porque às vezes você não tem o gráfico, só tem o ponto, ó. O ponto A é menos 3 e 0. E o ponto B é 0 e 3. Então ele está falando desses pontos aqui, ó. Esse é o ponto B. Falei errado. Esse aqui é o ponto B. E esse aqui é o ponto A. Quando você só tem os pontos e não tem o gráfico para analisar desse jeito fácil, você tem que fazer um monte de conta. Como que você vai fazer essa conta? Você vai fazer assim, ó. Para achar coeficiente angular, você vai fazer assim. Deixa eu lembrar aqui. Substituindo o ponto da função de x, vai descobrir dois pontos, vai trocar, certo? Esse é um ponto e esse é outro ponto. Então lá, primeiro ponto. A vezes x mais b é igual a quem? Vamos lá. Quem é o primeiro ponto? Qual o valor do x do primeiro ponto? Menos 3. Então esse aí tá invertido, perdão. Esse aqui. Então menos 3 vezes x mais, perdão de novo. Tá feia a coisa. Vamos lá de novo. Começando de novo. Função de x é igual a x mais b. Vou pegar o primeiro ponto lá, que é o A. Menos 3 e 0. Esse é o x, esse é o y. Então vou trocar o valor do x e do y. Função de x é a mesma coisa que o y. Qual o valor do y então? 0. Igual. Qual é o valor do a? Não sei. O a continua sendo a. A vezes. Quem é o x? Menos 3. Menos 3. E mais o b. Quem é o b? Não sei, eu quero descobrir. Né? Tudo isso é igual a 0. Ah, professor, mas lá em cima está ao contrário. Eu gosto de trabalhar com quem eu não conheço do lado esquerdo. Então fica a vezes menos 3 mais b igual a 0. Certo? Agora eu vou fazer a outra equação. A outra equação é função de x, é o mesmo padrão aqui, né? Igual a vezes x mais b. Agora o outro ponto é 0 no x e 3 no y. Então o y vale 3 igual a vezes o x. Quantos que vale x? 0. A vezes 0 mais b. Lembrando, o lado que eu gosto de trabalhar, quem não conhece, do lado esquerdo. A vezes 0 mais b é igual a 3. Então agora aqui. Quem que é mais fácil resolver? A vezes menos 3 dá menos 3a mais b é igual a 0. Que não ajudou muito. Não consigo eliminar nenhum deles. Agora olha aqui desse lado. A vezes 0. Quantos que dá? Não. 0. Qualquer coisa vezes A, qualquer coisa vezes 0, morre. Fica 0. 0 mais B, dá B. O B vale quantos? 3. Descobriu o valor do B. Agora eu venho aqui e troco. Menos 3 vezes o A, mais, quantos que vale o B mesmo? 3 é igual a 0. Então, 3 vezes menos A, fica menos 3A. Igual, o 0 já estava lá. O 3 estava positivo, passa para lá? Negativo. Quantos que dá menos... 0 menos 3? Menos 3. A é igual. O menos 3 já estava lá. Esse menos 3 está negativo. E multiplicando, passa para lá? Não, só muda uma vez esse sinal. Passa para lá negativo e dividindo. Menos dividido por menos. Mais. 3 dividido por 3. 1. Não é 3 menos 3, é dividido. Qual o valor do A então?
1. Nós já tínhamos descoberto isso, né? Só que sem o gráfico tem que fazer esse tipo de contas. Certo? Vamos para o próximo? Gráfico 2. O que é essa equação aqui? É um gráfico de equação de que grau? Segundo grau? Errado. Não, primeiro grau. É uma reta, é sempre de primeiro grau. Só que em vez de ela ser crescente, ela está sendo decrescente. Certo? Então ela é decrescente. E aí? Eu vou achar daquele jeito mais fácil a função, olhando o gráfico. Já que nós estamos olhando o gráfico, né? Função de x é igual a vezes x mais b. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Matheus, como você já foi hoje, agora você escolhe um colega seu. Que não foi, nem você nem o Enzo não pode. Obrigado. Gabriel. Gabrielzão, vamos lá, Gabriel. Gabriel, se percebeu o seguinte, Gabriel. Já hoje, para achar o A cada um que eu ando no X, eu olho quanto que sobe ou desce no Y. Então vamos achar um ponto qualquer aqui, ó. Achei um ponto aqui, Gabriel. Tá aqui esse ponto. Onde que ele estava no Y? No 0, né? Andei 1 no X. Onde que foi parar a reta? No Y. Onde que foi parar? Menos 1. Então, a cada um que eu estou andando no X, ele está subindo ou descendo? Está descendo. Se ele está descendo, ele é negativo. Ele está descendo quantos? Andou 1, desceu quantos? 1. Então, menos 1x. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Quem? Cauã. Mais Cauã. Onde que é o coeficiente linear? Lembra que tem um truque para a gente achar o coeficiente linear? Não? Eu vou mostrar para você na tela anterior onde que nós achamos o coeficiente linear. Aonde ele corta o y. Ali era 3. Aqui é quantos? 0. Então mais 0. Pronto. Olha lá. Então função de x é igual a menos 1x, ou seja, menos x. Se meu x é 2, meu y é menos 2, é invertido. Se meu x for 10, quem vai ser meu y? Menos 10. Menos 10. Se meu x for 1000, menos 1000. E se meu x for menos 5? Não, mais 5. É invertido, mais 5. É sempre o contrário. Muito bem. Olha lá então. O gráfico associado à função de primeiro grau. O gráfico associado à função do primeiro grau, ou seja, f de x igual a vezes x mais b. É uma reta decrescente. Vocês perceberam que a reta vai descendo? Conforme aumenta o x, ela desce ainda mais. Localizamos algumas coordenadas. 0 e 0, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, menos 2 e 2 positivo, menos 3 e 3 positivo, e assim por diante. Logo temos que a abscissa e a ordenada são iguais, só que opostas. Se uma for positiva, a outra é negativa. Se uma for negativa, a outra é positiva. Ou seja, é uma função de x igual a menos x, que é a função. Certo? Próximo exercício. Eu posso pelo vértice. Não, só opostas. Eu posso pelo vértice é dos ângulos lá. É. Aqui é uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau, ela forma uma parábola. Certo? Quando falavam lá, né, cada um tem sua religião, mas lembra que eu falava que Jesus falava por parábolas? Por quê? Ele conta uma história aqui, ó, uma história inteira aqui, mas ele está querendo contar outra história por trás dela.
Então, falava por parábolas. Ele fala uma história, mas está tentando dizer outra, certo? Quem surgiu primeiro na opinião de vocês? A parábola da equação do segundo grau ou a parabólica? Antena parabólica ou a parábola? Parábola. Bem antes de Cristo já existia a parábola. Certo? Parabólica surgiu esse tempo atrás. Por que ela recebeu o nome parabólica? Porque ela faz lembrar uma parábola. Por isso que ela é uma antena parabólica. Porque ela faz lembrar uma parábola. Certo? Oi? Antena? Então, mas se você olhar ela de lado, qual é o formato dela? Assim. Não é? Ela tem o formato de uma bacia. Mas ela recebe o nome de parabólica porque ela tem o formato de parábola. Tá bom? Universal. É uma cuia Eu sou a Universal. com boca. Então lá, é uma equação de segundo grau. Agora, uma equação de segundo grau, ela funciona assim. Função de x é igual a A que multiplica o x ao quadrado mais B que multiplica o x elevado a 1. Ah, professor, mas qualquer coisa elevada a 1 não é ele mesmo? Sim. Então x elevado a 1 dá x. Então não preciso pôr elevado a 1. Mas ele tem lá. Mais uma coisa que ninguém sabe, mais o c que multiplica o x elevado a 0. Então ela começa na maior potência. Qual é a maior potência? 2. Depois tem elevado a 1, depois tem elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é 1. E 1 vezes c dá quantos? Só c, 1c. Pronto. Então não precisa pôr x elevado a 0? Não precisa. É uma conta a mais que você vai fazer à toa ali. Porque qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. E 1 vezes o c vai dar c. Esse é o padrão. Professor, mas corre risco da letra B ser 0? Sim. 0 vezes x morreu. Fica ax ao quadrado mais c. Corre risco do c ser 0 também? Sim. Pode ser 0, daí fica 0. Corre risco do a ser 0? Sim. Não. Porque se ele virar 0, ele mata e não é equação mais de segundo grau. Ele vira uma equação de primeiro grau. Então uma equação de segundo grau, o a nunca pode ser igual a 0. Tá, Eric? Caiu isso na prova, se vocês errar, vou dar uma surra de cadarço de tênis no 6. Senhor amado. O a nunca pode ser 0 na equação de segundo grau. Ele pode ser positivo? Só remendo de arame, mas não. Pode. Ele pode ser negativo? Pode. Até o porquê, a definição da parábola depende do a. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Não vou contar isso. Para de desenhar coraçãozinho partido aí. Vamos conversar com a menina lá depois. Fica desenhando coraçãozinho partido aí. A menina tá falando. Então olha lá. Continuando. Eu vou falar pra ela que você tá desenhando coraçãozinho partido aí. Não, só que... Então tá. Então pega na sua matéria e vai fazer anotações. Falar pra ela que vocês têm um bicho. Presta atenção. Ó, se for falar nos 23 minutos, mais ou menos. Obrigada, senhor. É lógico. Quem sabe ele para de desenhar coraçãozinho partido aí. Meu caos. Ó lá, presta atenção. Se quem está multiplicando o x quadrado for um número positivo, presta atenção. Se ele for um positivo, a parábola é virada com concavidade virada para cima. Ó, lembre-se. Positivo, o bichinho tá alegre. Certo? Agora, se quem for o A for negativo, o bichinho tá triste. Lá. Certo? Desenho na apostila. Esse desenho você pode fazer, Matheus. Sério? Ó. Tá positivo, tá alegre. Tá negativo, tá triste. Olha lá pra você ver. Deu certo no namoro? Positivo, ficou alegre. Deu triste, não faz coração partido, não faz parábola virado para baixo. Certo? Pelo menos você aprende na matemática, por isso o Enzo. Ó, Enzo, seu namoro tá dando certo? É positivo? Sorriso. Tá apanhando a mulher? É triste. Então é triste. Os dois, daí é uma equação de primeiro grau. Ô, louco. Cala a boca, Júlia.
Olha lá, certo? Você. Guardaram essa informação? Então tá bom. Aí. Olha lá, esse gráfico é associado a uma função do segundo grau, pois é uma parábola. O vértice da parábola é o ponto 0 e 0. O que é o vértice? Nesse gráfico aqui, o vértice é o mínimo. É o mínimo. É até onde ele chegou. Qual foi o mínimo que ele chegou aqui, Vitória? Qual foi o mesmo? No x0, y. Qual a altura do y? 3 é aqui. Não. Fala, Ninha, dá uma dica aí. 0. No XY, no X0 e Y0. Num gráfico desse, ele define qual é o mínimo. Num gráfico que é uma parábola com cavidade virada para baixo, o vértice dele vai achar o máximo. Então é meio contrário. No negativo, você acha o máximo. No positivo, você acha o mínimo. Tá bom? Então lá, o vértice da parábola é 0. Se observarmos as coordenadas, temos, aqui é o 0, 0, temos o menos 1 e o 1, temos o menos 2 e o número que não dá para eu ver lá em cima, certo? E aí temos o 1 e o 1, temos o 2 e o número que não dá para ver lá em cima, mas o nosso amigo Cauã já percebeu que é o 4, certo? Essa função aqui é função de x é igual a x ao quadrado. Vamos ver se vocês entenderam. Quando foi 0, 0 ao quadrado dá 0. Quando foi 1, 1 ao quadrado dá 1. Quando for 2, 2 ao quadrado dá 4. Júlia, quando for 3, qual vai ser o valor do y? Não. Viu? Ficou conversando, não prestou atenção. Vou explicar de novo. Eu vou explicar de novo, você vai responder. A função do gráfico é x ao quadrado. Quando o x for 0, 0 ao quadrado, 0. Que é 0 vezes ele mesmo. Quando o x for 1, 1 vezes 1, 1. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4. Quando o x for 3? Não. 9. 3 vezes 3, 9. Vitória, quando o x for 10? Sei, muito bem. Agora, Mateusão. Vamos ver se o Mateusão está com o coração ou com a parábola virada para baixo. Então tá bom. Mateus, quando o x for menos 3? Vai ser 9 negativo. Não. 9 positivo, porque menos vezes menos dá mais. Daí pôs 3 vezes 3 dá 9. Combinado? Fica alegre, rapaz, não fica triste não. Olha o outro lá. Olha lá. Próximo exercício. Gráfico 4. E agora? Isso. Esse gráfico é uma função do segundo grau? É do primeiro? Sim, porque É uma linha reta. É uma linha reta, então ele tende a ser um gráfico de primeiro grau. Vamos ver se a gente acha a função dele. Função de x é igual alguém que multiplica o x mais alguém. Tá, primeira coisa. Quem é o coeficiente angular? O Matheus aprendeu na pior maneira de hoje, estava conversando. O Gabriel acertou depois na dele. Então tá, qual é o valor do A aqui? 3. A cada uma unidade que eu estou andando está subindo 3? Não. Ah, então ele estava no 3, aí eu andei 1, ele foi parar no 4. Não. É 0, não está subindo e nem descendo. Se ele não está nem subindo nem descendo, ele não tem inclinação. Ele tá. Então aqui é 0. E 0 vezes x é? 0. Mais o b. Quem é o b? Aonde que ele cortou o y? 3. Mateus, presta atenção na aula, Mateus. Então, essa função de x é igual. Independente do x, o y sempre vai ser 3. Não vai nem subir nem descer. Vamos ver se entenderam mesmo. Pedrão, qual o valor do y quando o x for 5? É. Então, o y é esse aqui, ó.
Boa pergunta dele. O y é aqui. Ó, quando for 2, ele é 3. Aí continua andando. Quando for 10, qual vai ser o valor do y? Quando for 2, vai ser 3. Hein, Pedrão? Para dar dica pro Pedrão. 2 vai ser 3, senhor? Quando for 10. Não. Ah, não. Quando for 2, ó. 2. Aonde que estava reta? O y. No Ah, tá. Eu só 3. vou... Então daí. Quando o x for 10, qual o valor do y? Não tava prestando atenção, né? Ô, senhor. 11, senhor. Não, que 11 aqui. Vai dar 100. Não é 5 também. Lá, ó. Escute a voz da sabedoria lá. Fala. Fala baixinho. 3. Eu acabei de falar. Independente do valor do x, a resposta vai ser sempre 3, porque ele nem sobe nem desce. E se for 1000, Pedrão? Vai ser 3? 3. Aí, ô, senhor. Certo? Vamos ver se entendeu. Igor, se for 200, Igor? 3. Adriele, se for 5? 3. Muito bem. Jonathan! Olha aí, gostei, Jonathan! Parabéns, Jonathan! E se for 10? Você viu que o Jonathan falou ali pra mim? Eu falei, Jonathan, ele 3. Como que diz? Você é retardado? Ele pensou comigo. Você acabou de falar que qualquer valor do x vai ser 3, por que vai ficar perguntando pra mim? Gostei. Parabéns, Jonathan. Ele sabia que qualquer fosse o valor que eu falasse pra ele, a resposta ia ser 3. Aí mostra que o Jonathan tá prestando atenção na aula, viu, Jonathan? Parabéns. Ganhou de nós 2. Opa, perdão. Nada, senhor. Ganhou, não sei se ficou tudo distraído aí. Oi. Então buscando olhando lá pro relógio. Mas ele não perguntou pra mim? Você não perguntou pra mim? O Jonathan na hora, rapaz. 3, rapaz. Qualquer valor é 3, rapaz. Olha lá. O gráfico 4. Observando algumas das suas coordenadas, temos menos 1, o x é menos 1, o y é 3. O x é 0, o y é 3. O x é 1, o y é 3. O x é 2, o y é 3. E assim por diante. Observe que a coordenada assume sempre o valor, a ordenada assume sempre o valor 3. Ou seja, esse valor é constante para qualquer valor de x. Logo, o gráfico 4, a lei de formação será f de x igual a 3. Aí a hora que eu fui perguntar pro Jonathan, qualquer número que eu fosse falar, a resposta ia ser 3. Vamos ver se entenderam. Eric, qual... Isso, Eric. Muito bem. É, só faltar gritar lá. 5, 6, truco. 11. Logou o Pedrão, coitado. 2.2. 2 horas depois nós saímos do 2.1. 2.2. Em duplas, só que não, já estão tudo aglomerado aí, misturado. Se tivesse Covid, um já pegava todo mundo. Em duplas, analisem a tabela de preços a seguir. Elaborem e resolvam questões que possam ser respondidas com os dados fornecidos. Determinem a lei de formação e depois troquem-nas com outra dupla para discutir suas respostas. Olha lá então. Número de alunos: 1. Valor a ser pago? 2 o quê? Reais. Número de alunos: 10. Valor a ser pago? 20 reais. Número de alunos: 20. Valor a ser pago? 40 reais. Número de aluno: 30. Valor a ser pago? 60 reais. Número de aluno: 40. Valor a ser pago? 80. Número de alunos, não tem aí, mas 50. 100. Número de alunos: X. Não sei. X é o X. 10. Vou tentar de novo. 1. 0. Resposta? 2. 10. Resposta? 20. Resposta é número 20. X vale 20. Resposta é 40. O X vale 30. O Y vai valer? 60. O X vale 40. A função de X vai ser? 80. O X vale X. X ao quadrado? Não, senhor. 2x. 2x. Perfeito. É o dobro. 2 vezes o X. A hora que eu falei 50, você não fez 2 vezes 50, deu. É que você estava somando.
Você poderia falar também assim, x mais x, que é a mesma coisa que 2x. Tem gente que já quer fazer potência aí, fazer x ao quadrado, você é louco? Mata o peão daí. Resposta pessoal, mas eu criei um exercício aí, vamos responder. Uma escola vai realizar uma visita a um museu. E o valor do ingresso para os alunos é conforme a tabela acima. Determine a lei de formação para calcular valores para outras quantidades de alunos. Como que ficaria então? Função de x é igual a 2x. Só isso? Só, professor. Professor, vai passar lição essa desse? Não vou, sabe por quê? Aí você vai colocar lá, uma escola foi no cinema. O valor do ingresso do cinema era R$2. Não. A equação vai ser sempre a mesma. Então não dá para inventar muita coisa, vai só encher linguiça. Aí o Eric vai pôr, uma escola foi assistir o jogo do Corinthians, que só perde. Aí o valor do ingresso para ajudar o Corinthians era R$2. Qual é a equação? Daí ele vai falar 2x. Aí o Cauã vai imitar o Eric, vai colocar, o time do São Paulo, que também não está muito bom das pernas, está vendendo o ingresso a R$2. Qual é a equação? Vai ficar tudo igual as equações. Por isso o Palmeiras estão sem as pernas já. Então é uma equação de primeiro grau. Ó, professor. Pare. Você Você viu mexeu. isso? Você mexeu. Por que mexer? Viu, papai? Bobão. Vamos pro Próximo exercício. Calma aí, senhor. Deixa eu pegar a lição. E 0, senhor. Atividade 3. Mas é bastante. Verdade. Será que dá tempo? Atividade São da atividade 3. Olhando as funções em diferentes perspectivas. 3.1. Qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Construa essa função. Desculpe, construa o gráfico dessa função e analise. Primeiro lugar, o que é perímetro de um quadrado? Não, Perímetro é a parte de dentro? É. A parte de dentro é a área. O que é o perímetro então? A parte de fora. É o entorno. A parte de fora também é a área, pelo amor de Deus. É a área externa, que não sei por que não vamos calcular a área externa. Perímetro é o entorno, ou seja, o contorno. Quem sabe me dizer como é feito o perímetro da nossa escola? Não precisa. Olhem para fora que vocês veem até onde que vai a nossa... É o muro. O muro é o perímetro, certo? É o contorno. De uma fazenda, o perímetro geralmente é feito por cercas. Elétrica. Os municípios... Aqui eu vou cair do cavalo agora aqui no Guapiara. Geralmente os municípios fazem perímetros com outra cidade dividida por rios. Aí ali em cima não tem rio dividindo Guapiara com o Ribeirão? Não mesmo. Então caí do cavalo. Mas geralmente é rio. Quem já foi para Capão? Eu. É a hora que você passa o morro que você sai de Guapiara e vai para Capão? Não, tem um rio Uma lá, ponte. né? Tem uma Mas tem uma ponte. ponte. Para cá do rio Sabe é o que eu Guapiara, falei? para lá do rio é Capão. Então não é regra, é geralmente, não é regra. Senão alguém vai, professor mentiroso, velho. Ribeirão Guapiara ali é uma placa que divide, não é uma ponte, não é um rio. Então lá, é o geralmente, entendi. A geral mentirosa, né? Entendi. Então vamos lá. Um quadrado, terminar. Um quadrado que mede lado x. Como eu acho a função para descobrir o perímetro desse quadrado? Tem 4 lados. 4 lados iguais ou diferentes? Iguais. Quadrado tem 4 lados iguais. Vezes o x. 4 vezes o x, ou poderia fazer x mais x mais x mais x. Eu posso somar x mais x mais x mais x, ou fazer 4 vezes o x. Ótimo. É uma função de primeiro grau ou segundo grau? Primeiro. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Aqui está o meu plano cartesiano. Professor, você não vai fazer o x negativo?
Já viram quadrado com lado negativo? Não, então eu só vou fazer positivo. Já viram o perímetro de um quadrado com tamanho negativo? Não. Então nós vamos fazer só positivo mesmo. Quando meu x for 0, 4 vezes 0, qual vai ser o valor do meu y? 0. Já vou pôr o pontinho aqui. Pá, achei o primeiro ponto. Quando o meu x for 1, qual vai ser o tamanho do perímetro? 4 vezes 1 é 1? Não. 4. Ele vai ter quantos de lado? De perímetro? 4. Quando o meu x for 2, qual vai ser o perímetro do quadrado? 4 vezes 2? 8. Quando o x for 3, 4 vezes 3? 12. E assim por diante. Na verdade, eu só precisava de 2 pontos para construir o gráfico. 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó. A menor distância entre 2 pontos é sempre uma reta. Então eu só preciso de 2 pontos para fazer uma reta. Aí é lógico que o número 2 aqui vai coincidentemente bater lá em cima no número 8. Para de querer sortar para os outros. Epa! Saiu gravar no vídeo aqui, não sei o que lá, quero sortar. Não sei o que. Não dê nomes aos bois. Pare com isso. Eu escutei alguma coisa de sortar aí, então pare com isso. Eu já falei, naquela hora que for no banheiro era para fazer xixi, o número 2 e sortar por 1 também. Agora pare com isso. Olha lá. Esqueci que tá gravando, louco do céu. Opa, não vou cortar, sinto muito. O perímetro de um quadrado é a soma de 4 lados do quadrado. Ou seja, a multiplicação do seu lado por 4. Ah, perímetro é 4 vezes o L. Só que nós não vamos trabalhar com L, nós vamos trabalhar com X. Função de X igual a 4 vezes o X. Olha o gráfico que bonito que fica. Aí, dizia uma professora que deu aula pra mim, e hoje eu trabalho com ela. Agora nós vamos fazer o pornográfico. O que é pornográfico? Pôr as informações no gráfico. Quem pensou outra coisa, diz que sei, não sofra. Tá? Pare de pensar besteira. Certo? Olha lá a plaquinha lá. Diz que sei, não sofra calado. Tem gente que falou, sai cavalo. Então não é besteira. Pornográfico é pegar as informações e pôr no gráfico. Não é pornografia de coisa de adulto que vocês estão pensando. Belezinha? 3.1, ok? Ó, o Hugo preparando nossa imaginação já. Ó, vou fazer o seguinte, presta atenção. Que isso, Gabriel? Print. Pause na gravação. Olha lá. O gráfico dessa função é uma reta com x maior que 0. Por que x é maior que 0? Quem sabe me explicar? Eu expliquei já hoje. Porque não existe um quadrado com lado negativo. Uma vez que x corresponde à medida do lado. E não é possível formar um quadrado com lado medido 0 ou com números negativos. O gráfico dessa função é uma linha contínua. O que quer dizer isso? Olha aqui, ó. Tá feia a coisa. Senhora, mano. Quer dizer que ela continua até o fim do infinito e além, Buzz Lightyear. O gráfico dessa função é uma linha contínua, pois a medida dos lados são números reais. Então, vamos lá. Próximo. Ah, esse aqui não mandei o print, né? O sargento chegará e frear o carro, será o carro da... faz print? Próximo. 3.2. Dadas as funções, construa uma tabela atribuindo os valores para a variável x. Em seguida, construa o gráfico de cada função. Então preste bem atenção aqui. Eu vou precisar de quantos x no mínimo para poder fazer o gráfico? Só 2. Só preciso de 2. Um só não dá para fazer reta. 2 pontos dá para fazer uma reta. Certo? Então vamos lá. Escolhe um valor para mim aí, Matheus. Cuidado com se escolher que o gráfico vai ficar gigante.
Gostei, Matheus. Zero. Zero é bom. Zero é um número bom. Você não falou nada, então zero é um número bom. Fala outro agora. 2. Então eu vou achar esses 2 pontos. Quando meu x for 0, 3 vezes 0? 0. Então meu y vale? 0. Agora outro ponto. Meu x agora vale 2. Função de x vale 2. 3 vezes 2? 6. Pronto, achei. Vou fazer o gráfico. X valendo 0, o y é 0 também. Tá aqui. X valendo 1, ele não escolheu 1, ele escolheu 2. Quando o x vale 2, qual é o valor do y? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço os pontinhos, bonitinho. Pega uma régua, não vai fazer que nem eu fazer a olho aqui. Pega uma régua e traço a reta. Certo? Senhor, mas certinho. Nossa senhora, certinho, né? Quem tá criticando, compra uma mesinha melhor pra mim de digitalizadora. Não quer nada, né? 2.500 reais. Olha lá, o gráfico lá. Ficou bonitinho, olha lá. O x valendo 0. O Matheus escolheu o x valendo 2. E aí o y deu quantos lá, Matheus? 6. Ah, mas o Enzo escolheu o x valendo 1. 3 vezes 1 dá 3. Ó, tá aqui também. Viu? Tá tudo no mesmo gráfico. Vamos lá agora. Ana. Tem 2 Ana, cada uma vai escolher um. Ana Laura primeiro. Apesar do maldosa minha que eu fiz. Ana Laura, você vai escolher 2x. Escolhe a 2x aí, Ana Laura. Nossa senhora, que judiado, professor Ricardo. Vou pedir para você menos que 4, tá? Porque 4 e 2. Ah, professor, você colocou 4 primeiro, depois o 2, dá algum problema? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver? A fórmula do y é x mais 3. Quando o x é 4, 4 mais 3? 7. Então, quando o x da Aninha que ela escolheu for 4, o y dela vai ser 7. Quando o x for 2? Quando o x for 2? 5. É que ela responde baixinho. Ela tá dando a chance pra turma. Ela tá dando chance pra turma responder. Ninguém responde, ela fala. Olha lá. X valendo 1, x valendo 2, x valendo 3, x valendo 4. Ai, como a Ana falou o contrário, será que o gráfico vai dar o contrário? Vamos ver. Quando o x for 4, o y é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, ó. x4, y, 7. Quando o x for 2, o y é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. E aí ela escolheu os 2 pontos, atravessou uma reta e a reta passou sem querer, não, bem certinho no número 3, porque quando o meu x for 0, o y vai ser 3. Então olha lá. Vou representar naquele gráfico ali, fica mais bonito, né, do que eu fiz ali. x4, y 7. x4, y 7. x2, y 5. Traçando os pontos ali. Ó, giraia puro, filho. Ana Júlia. Qual x você vai escolher? Dona Júlia caiu mais difícil, coitado. Qual o valor do x? De 1 a 4. 0 a 4, quer dizer. 2 e 4. Mitão. Menos x, menos 2. Então lá, menos x. Quem é o valor do x agora? Menos 2 com menos 2. Menos 2, menos 2. 0. Menos 4. Eu tinha uma dívida de 2 reais, fiz outra dívida de 2 reais. Se fosse multiplicando, menos 2 vezes menos 2 era mais 4. Menos com menos eu faço uma conta de mais. 2 mais 2 dá 4. Prevalece o sinal do número maior. Os dois é o mesmo sinal, os dois é o mesmo número. Então menos 4. Agora aqui. Quando o x for 4, menos 4, menos 2. Menos 6. Se eu devia 4, fiz outra dívida. Então, 2 é menos 4, 4 é menos 2. Representando o gráfico. O 2 é no menos 4. Aqui é um ponto. E quando ele for... Nossa senhora, não tem o 4 aqui não. 3, 4. Vamos pegar 1. Quando ele for 1. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Então aqui está o gráfico.
Vamos cortar o gráfico para ver? Olha lá. Morri. Girar é apuro, filho. Quantos exercícios falta, Matheus? O Matheus tá até na página errada, coitadinho. Tá mais perdido que... Nossa senhora, foi feia a pancada, hein? Coração partido, parábola virada para baixo. Eu acho que é aqui. 3, 4, 3. Tá, então vamos lá. Esse aqui eu mando o print É que eu tô também. entretenizando a aula, professor. Eu mando os print depois. Vamos lá. 3.3. Sendo função de x igual a x mais 1 dividido por 2, Igual a. a lei de formação da função de x, encontre f de 1 e mais f de 3. Então como que você vai fazer aqui? Presta atenção. Vou mostrar para vocês aqui o primeiro, depois nós vamos fazer junto. Função de 1, não copie, só presta atenção. Depois eu mando o print para vocês. Função de 1. Ó, troquei o x por 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. Agora a função de 3. Troquei o x por 3. 3 mais 1, meu Deus, 4. Dividido por 2, 2. Agora soma os dois resultados. 1 mais 2, 3. Vamos ver aqui? Função de menos 1. Menos 1 mais 1 dividido por 2. Quantos que dá menos 1 mais 1? Menos com mais. Que quanto que faz? Menos. 1 menos 1? 0. Nem olha sinal. 0 dividido por 2? 0. Agora a função de menos 3. Menos 3 mais 1 dividido por 2. Menos com mais? Menos. 3 menos 2. 3 menos 1. 3 menos 1. Menos 2. 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior? 3. Então é menos. Menos 2 dividido por 2. Menos dividido por mais. Menos. 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1. Então, 0 mais menos 1. 0 mais menos 1. Menos 1. Fiquem tranquilos, falta 10 minutos aí. Próximo exercício. 3.4. Vai até o 3.7? 3.5. Ah, não, então tá perto já. Encontra o valor de x na função f definida por f de x igual a x menos 3. Qual é o valor que eu tenho que pôr no x para que a resposta seja 0? Você faz isso aqui, ó. X menos 3 igual a 0. X igual a 0. Esse menos 3 está negativo, vai para lá. Positivo. Quantos que dá 0 mais 3? 3. Então, quem eu tenho que colocar no lugar do x para que a resposta seja 0? 3 positivo. Certo? Não é difícil. Não precisa copiar. Vou mandar o print depois. Vamos lá. Quem eu tenho que colocar no x para que a resposta seja menos 3? Você copia a equação. X menos 3 igual a menos 3. X é igual. O menos 3 já estava lá. Quem que está atrapalhando o x aqui? Menos 3. Passa para lá? Positivo. Quantos que dá? Menos 3 mais 3? 0. Então quem que eu tenho que colocar no lugar do x para que a resposta seja menos 3? 0. Acertou, Enzo. Agora, deixa eu ver. Vitória, ajuda o professor aqui, Vitória. Quem eu tenho que colocar no x para que a resposta seja 5? Vai fazer x menos 3 igual a 5. X é igual a 5. Esse menos 3 está negativo. Vai para lá. Positivo. Não. Qual o valor do x? 8. Porque 8 menos 3 não dá 5? Então tá. Então a resposta aqui é 8. Agora, Pedrão. Quem eu tenho que colocar no lugar do x para que a resposta seja x menos 3? Então você vai copiar x menos 3 igual a x menos 3. E agora? Vou trazer o x para cá. Tá positivo, vem. Negativo. O 3 já estava lá. O menos 3 já estava lá. Esse menos 3 está aqui, vai para lá. Positivo. Quanto que dá x menos x? 0.
Qualquer coisa menos ele mesmo é 0. Menos, olha, x menos x. Você tem x reais. Vai perder os x reais que você tem. Quanto você vai ficar? X reais. 0. Você tem 10 reais. Você perdeu 10 reais. 10. Oh, esse cara aí tá ferrando você, bicho. Fica esperto. É, cheio de ideia. Vem com aquele papinho furadinho ali. Ericão, você vai ser o próximo, Ericão. Menos 3 mais 3, 0. 0 igual a 0. Tudo 0. É doido esse daqui, é o último. Aquela hora eu falei. Esse último é doidão. Última questão do dia. Do dia não, da noite. Já tá noite. Agora o Eric vai responder. Sabendo que função de x é igual a menos x menos 2, coloque verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo, justificando em cada caso. Ericão, se eu colocar 0 no x, a resposta vai ser 2? Não. Vamos ver? Menos 0 menos 2. Menos com menos? Mais. 0 mais 2? 2. Ah, não deu certo então, Eric? Você errou? Não, você acertou. Por que você acertou? Porque não é 2. Prevalece o sinal do número maior. Então a resposta correta seria menos 2. Então parabéns. É não mesmo. Pega aí, por favor, alguém pra mim. É falso. Ó, fiquei emocionado do Ericão acertar. Ericão, já que você acertou, acerta de novo, Ericão. Ericão, esse aqui é verdadeiro ou é falso? Esse aqui? Esse aqui é verdadeira? Vamos ver lá, Ericão. Colocar o x valendo menos 1. Então vamos lá. Menos 1, menos 2. A resposta tem que ser 1. Menos com menos? Mais 1, menos 2. A resposta tem que ser 1. Mais com menos? Menos. 2 menos 1. 2 menos 1. Deu um troco de você. Vai, Ericão. Rapidão, Ericão. 2 menos 1. 2 menos 1. Ericão, vamos, Ericão. 2 que tira 1. Menos 3. Você tem 2 balas. Você tem 2 balas. Tira uma bala, fica com menos 3 balas. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Mas hora que o Vitória tá dando a dica pra você aqui. É 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior, 2 ou 1? Quem é maior, 2 ou 1? 2. Qual é o sinal que vai prevalecer? Menos. Então isso aqui é falso mesmo. Teria que ser menos 1. Chuta bem que é Lázaro, homem. Ele falou verdadeiro? Falou. Então errou. Tá bem. Igor, olha lá, silêncio, eu quero escutar o Igor lá. Igor, quando a função do x for 1 no lugar do x, a resposta é menos 3. Você acha que é verdadeiro ou acha que é falso? Eu acho que é verdadeiro. Vamos resolver junto aqui. Vou trocar. Menos x, o x vale 1. Menos 2, tem que ser menos 3. Menos com menos, que conta eu faço? Mais. 1 mais 2. 1 mais 2. 3. Prevalece o sinal do número maior. Eric, mais um que você falava fazendo graça, eu vou pedir para você se recolher da sala. Não, mas não foi só eu. Então lá. O Pedro também. Qual é o sinal que vai prevalecer? Negativo. Menos 3 é igual a menos 3? Sim ou não? Sim. Então isso aqui é verdadeiro. Certo? Júlia. Judeu. O x agora vale 2. Então vamos trocar aqui. Menos 2. Menos 2. Menos com menos? Mais. 2 mais 2? 4. Prevalece o sinal do número maior. Os dois são iguais. Qual é o sinal que vai prevalecer? Menos 4 é igual a 0? Falso, então. Mas tirou. Enzo. Oi. Judeu. Função do x. O x agora vale 3. Menos 3 menos 2. Tem que ser igual a menos 5. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Menos com menos eu faço uma conta de? Mais. 3 mais 2? 5. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 3 ou 2? 3. O sinal negativo. Menos 5 igual a menos 5, verdadeiro. Caôzão! Ai, não, Caô. Vai acertar. Doeu o quê? Quando o meu x for menos 2, a resposta é 0. É verdadeiro ou é falso, na sua opinião? Chuta, depois resolve. Verdadeiro? Vamos ver se chuta bem. Menos, o x vale menos 2.
menos 2, tem que ser 0. Menos com menos, mais. Mais 2 menos 2 tem que ser 0. Mais com menos, menos. 2 menos 2, 0 é igual a 0? É, sortudo, meu homem, acertou, verdadeiro. Bom, lição de casa, situação, aprendizagem 4. Por aqui nós encerramos a situação, aprendizagem 3. Lição de casa, eu quero que vocês tentem realizar somente o 1. Quando que é a nossa aula? Ah, dá tempo. 1.1 e o 1.2. Pra quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Qual é a página? 53.